porém esperançosos de que em breve estaremos novamente juntos, o mais rápido possível, na casa do Pai, em comunhão com o Senhor, com os irmãos. E eu me sinto muito feliz e honrada de hoje, né, no Dia das Mães, estar aqui dirigindo esse culto do Senhor, compartilhando com os irmãos, ainda que de maneira virtual, de momentos de grande alegria aqui com o Espírito Santo, no meu lar, nos lares de vocês, de cada um de vocês. E realmente eu desejo que nós possamos, mesmo que dentro da nossa casa, possa desfrutar da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nossos corações, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que seja sempre constante, que tudo que for colocado aqui hoje, que tudo que nós formos louvar, adorar, ouvir, seja guardado no nosso coração e que nós possamos ser usados por Deus para poder levar para aqueles que não têm ainda oportunidade, que não tiveram, nós possamos ser usados por Deus para poder levar a palavra, levar o seu amor, tudo aquilo que hoje nós conseguimos aprender, saber, absorver, a gente possa guardar no coração e transportar, compartilhar, né, com os nossos amigos, com os nossos familiares que estão enfrentando momentos tão difíceis, né, devido a essa pandemia, devido ao isolamento, né? E eu tenho a oportunidade de estar indo para o trabalho, de ver mais pessoas, de conversar com outras pessoas, porém muitos ainda não estão tendo essa oportunidade, como por exemplo minha mãe, que já tem 2 meses que está em casa, então ela só fala com as pessoas pela janela, com os vizinhos pelo muro, né, à distância. E a gente vê quanto que existem pessoas que estão enfrentando muita tristeza por esse isolamento, né? Pessoas que estão profundamente deprimidas, que já tinham um problema de depressão e por conta desse distanciamento dos familiares, pessoas que tiveram que ficar realmente sozinhas, né? Idosos que estão sozinhos nas suas casas e sentem, né, a saudade dos filhos, sentem saudade dos netos, dos genros e noras, enfim, dos seus familiares, né? Então, hoje, Dia das Mães, eu tenho o prazer, né, o privilégio de estar com a minha mãe aqui na minha casa e com as minhas filhas. Porém, muitas mães hoje não podem estar com os filhos, não podem estar com as mães com seus filhos, os filhos com as suas mães, as avós, né, de passarem esse dia que, apesar de ser todos os dias, Dia das Mães, a gente sempre ouve isso, mas é especialmente hoje comemorado, né? Então, eu só tenho que agradecer a Deus pela vida das mães da nossa igreja, da minha mãe, pelas mães que estão passando por tantas dificuldades. Hoje soube notícia de uma mãe que amanhã vai sepultar seu filho e que infelizmente não vai poder comparecer, perdeu seu filho por essa doença, por conta do Covid, e é muito triste, mesmo quando você não conhece a mãe, você não conhece a pessoa, saber que uma mãe perdeu um filho, ainda por cima, por conta dessa situação que nós estamos vivendo. Assim, são inúmeras mães, né? E também tem as mães que têm tido sucesso pelo zelo com os filhos, com o cuidado, de não estarem doentes e de estarem indo para o trabalho e voltando com saúde, sem ser infectado, enfim. A gente tem motivos para agradecer pelos livramentos, pelo cuidado, pelo zelo que o Senhor tem tido conosco, né? E isso realmente é motivo de grande alegria. Vamos adorar o nosso Deus agora nesse momento com o hino Quão Formoso És, nosso prelúdio.
Vamos. Temos o hino. Vou prosseguir, então, com a oração. Se depois tiver o hino, a gente coloca para adorar o nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças nós te damos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos pelo fôlego de vida, te agradecemos pelo seu zelo, pelo seu cuidado, pelo seu amor. Ó Pai, muitos são os motivos de gratidão que hoje nós temos, porém sabemos também que muitas mães hoje estão com o coração triste por perderem seus filhos ou por verem seus filhos doentes, ó Pai, sofrendo risco de vida. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te pedir que tu esteja cuidando de cada mãe, cuidando do coração de cada mãe, zelando pela saúde de cada mãe. Quero agradecer pela vida dos nossos familiares, por nossos filhos. Te agradecer, ó Pai, pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, pela vida de cada um que tem se colocado, ó Pai, diante de Ti para fazer o melhor nas programações de culto, nas reuniões de adoração, de oração. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que ainda temos, ó Pai, de estarmos juntos, mesmo virtualmente, de termos condições de falar pelas redes sociais, pelo meio de comunicação que temos tido, ó Pai, que muitos têm tido. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, que nós possamos estar brevemente juntos, que nós possamos desfrutar da Tua presença juntos em comunhão, que possamos novamente estarmos ligados assim pessoalmente, mais próximos, ó Pai, para fazermos o melhor por Ti, para Ti, e engrandecer o Teu reino, ó Pai, através da obra que o Senhor tem para nós. Seja conosco, seja com a nossa programação, seja com tudo que for colocado aqui, receba a nossa adoração, receba, ó Pai, a nossa oração, pois assim nós te adoramos e engrandecemos o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mães que oram, reconhecem a grandeza do Deus que servem. Temos agora o Ministério de Comunicações. Teremos agora os avisos. A Bia, a Aline. Oi, Michele. Oi. Boa noite, irmãos, boa noite a todos. É um prazer a gente estar reunido, né, aqui outra vez, né? Nós nos encontramos durante a semana, nós nos encontramos ontem, né? Os jovens e adolescentes se encontraram ontem e hoje a gente já se encontrou na EBD, a gente está aqui agora, então é muito bom. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso que a gente está fazendo, né? Sobre todas essas atividades que nós temos promovido durante a semana, então fica atento, nós temos os cultos de oração, segunda, terça, quinta e sexta, às 18 horas, temos o culto de oração, né, na quarta-feira, às 19h30, então você tem muitas oportunidades de participar, para a gente orar junto. Nós sabemos que temos muitos pedidos, muitos motivos de agradecimento também, né, pelas vitórias que Deus tem derramado sobre nós nesse período. Então, venha participar também desses momentos de oração, né? Tem sido bênção na nossa igreja. Participe. Tá? Nos sábados nós temos nos reunido como juventude, tanto jovens como adolescentes, para alguns debates. Então, é muito legal ter todo mundo falando sobre a sua opinião, sobre alguns temas e tem sido momentos muito, muito, muito legais da nossa juventude. Assim, Deus tem nos abençoado muito, muito mesmo. Durante a semana também nós temos outras reuniões. Feira às 19h30, essa reunião da juventude no sábado às 18 horas. A gente tem os encontros do Ministério Elos também, então procura mais sobre o que está acontecendo, quais são as atividades, tá bom? Para todo mundo
poder estar engajado, todo mundo poder participar. Nós temos muitas atividades, nós não paramos. Isso é muito legal. A nossa igreja não parou, a nossa igreja continua forte e unida, né? Apesar da gente não ter todos os membros participando, infelizmente, a gente queria que todo mundo estivesse participando, mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem conexão, nem todo mundo consegue entrar e participar junto com a gente. Então, nós precisamos também orar por essas pessoas, mas agradecer muito a oportunidade que Deus nos dá de estarmos juntos. Além disso, a gente tem a campanha do quilo, ela não parou, a gente precisa ajudar as pessoas, né, que nesse momento estão precisando de ajuda. Então, se você pode doar o seu quilo, vai lá na igreja, segunda, quarta ou sexta, das 9 ao meio-dia. A irmã Marta está lá, nossa secretária, né, está lá, e você pode deixar o seu quilo lá. Eu não posso ir, o que eu faço? Entre em contato com o número da igreja, esse que está aí, 2673-3599. Você pode mandar pelo WhatsApp ou ligar para lá também, ou na segunda, ou na quarta, ou na sexta, para saber como fazer para poder doar o seu quilo, tá bom? Porque a gente vai ajudar você a doar, a fazer a sua doação. Tá bom? Se você quer ajudar ou se você precisa de ajuda, entre em contato com a gente que a gente vai providenciar, né, tudo que for necessário. Bom, além de todas essas atividades, além de tudo isso, nós encerramos hoje, né, a campanha Confia e Cuida. Nós fizemos um vídeo com todas as fotos que foram enviadas até sexta-feira. E ficamos muito felizes, irmãos. Assim, toda vez que eu assisto o vídeo, eu me emociono, porque é um momento muito especial da nossa igreja, um momento muito especial das nossas famílias. Eu acho que esse é um ótimo momento da gente lançar esse vídeo, porque estamos no mês da família, estamos vivendo este momento, e nós, através de cada uma das mensagens, a gente pode reconhecer o poder de Deus e o quanto Ele tem cuidado de nós. Então, nós realmente precisamos confiar, né, nos colocar à disposição do Senhor, orar e confiar mesmo que Ele está no controle de todas as coisas. Então, nós vamos assistir ao vídeo agora. Eu sei que talvez por causa de conexão, a gente pode acabar não assistindo ele da melhor forma, né? Infelizmente a gente tem esse problema, mas logo depois do culto, a gente vai colocar no YouTube e a gente vai passar para vocês, tá? Então, se você ainda não segue a gente, não se inscreveu no canal ainda do YouTube, aproveita para se inscrever lá no nosso canal, apertar no sininho para poder receber todas as notificações e seguir a gente também nas redes sociais, como o Facebook e o Instagram. A gente está lá e a gente passa todas as informações lá. Se você quiser receber, né, as novidades, coloca o número da igreja na sua agenda para você continuar recebendo, tá bom? Então, vamos assistir ao vídeo.
A gente precisa confiar em Deus, né? Nesse Deus maravilhoso que faz maravilhas e que está conduzindo as nossas famílias, que está conduzindo a nossa igreja nesse momento, certo? Não podemos esquecer de tudo que Ele tem feito por nós. Então, além dessas reuniões, dos nossos encontros todos os dias, a gente tem os cultos, o culto das 18 horas no domingo, as escolas bíblicas dominicais. Hoje, por exemplo, nós acabamos só tendo a escola bíblica dominical dos adultos pela manhã, dos jovens será após o culto e dos adolescentes será durante a semana. Mas nós mantemos isso, unidos, juntos, confiando nesse Deus maravilhoso, né, que pode todas as coisas. Obrigada, gente. Tia Michele. Meu som. É crer que isso tudo vai passar, confiar que Deus está no controle das nossas vidas, no controle de tudo, manter a esperança, né? E sempre com um sorriso, com a certeza de que viveremos isso tudo com a firmeza no Senhor e que em breve estaremos todo mundo juntos e saudáveis, o mais importante, com saúde, né? Então vamos prosseguir. Mães que oram, reconhece a grandeza do Deus que servem. Vamos à leitura bíblica que se encontra em Jeremias 10, versículos 6 e 7. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence. Porquanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Maravilhoso é o nosso Deus, ninguém é igual a ele, nunca ninguém será. Nós vamos assistir agora um vídeo com a Fernanda, que é uma de nossas adolescentes. Esse vídeo eu já assisti, tive o privilégio de assistir, né? Ele fez parte de uma tarefa, de uma das tarefas que nós temos tido com a EBD dos adolescentes. Eles têm participado de uma gincana, né? Que se Deus quiser, nós vamos conseguir encerrar a gincana com os vencedores e poder fazer essa premiação pessoalmente, em nome de Jesus. Mas eles estão participando com muita dedicação e é incrível como que, apesar de não estarmos juntos, né, eu faço parte da EBD junto com a Emily, né, trabalhando com eles, é incrível a dedicação deles, o empenho deles em participar de tudo que é proposto, de tudo que é colocado, do envolvimento deles. Óbvio, querem ganhar prêmios, né? Porém, a maneira como eles fazem as tarefas são tarefas muito bacanas, muito edificantes, e tem tarefas também muito engraçadas, e ao longo assim da gincana a gente tem colocado para algumas pessoas. E esse vídeo da Fernanda, a gente encaminhou, uma das tarefas era para encaminhar justamente para o Hudson e para a Ana Paula, para poder mostrar para a igreja em um momento oportuno, e coube ao Senhor que fosse hoje, né? E ela fez um vídeo muito lindo que tocou meu coração de uma maneira muito forte, muito profunda, e eu espero que todos também sintam esse toque no coração. Vamos lá. Glória ao Rei, glória ao Rei, hoje para sempre, hoje para sempre. Cantarei ao Deus de amor, seguro estou em ti. Glória ao Rei, glória ao Rei, hoje para sempre, hoje para sempre. Cantarei ao
Deus de amor, seguro estou em ti, e não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei para ti, cantarei para ti. E não há medo que prevalecerá, pois teu amor venceu, o teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei para ti, cantarei para ti. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. E não há medo que prevalecerá, pois teu amor venceu, o teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei para ti, cantarei para ti, Jesus. Que lindo, né? Eu me emociono toda vez que eu escuto. No dia que ela postou, eu fiquei igual criança chorando. E é lindo ver assim. Eu vi Fernandinha criança e cantando agora assim desse jeito. Vem um filme na cabeça de tudo que eu já vi ela na igreja e o como é forte esse hino, né? Que se o medo vier, né? O Senhor vai estar com a gente. Nós temos vivido dias de medo, dias de angústia, mas o amor de Deus venceu, né? Ele venceu. Então a gente não tem o que temer, né? Então, a glória seja dada ao nosso Rei. Parabéns, Fernanda, que Deus continue te abençoando rica e abundantemente, que você continue também abençoando sua voz, com sua oração. Amém. Mães que oram, abençoam sua casa. Vamos à leitura bíblica, que se encontra em Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as suas próprias mãos, a derriba. Nesse momento, eu vou pedir para a tia Cristiane, vou dar a vez para ela, porque nós teremos uma participação das crianças. Boa noite, irmãos. Em nome do Ministério Elos, nós queremos dar parabéns às mães das nossas queridas crianças. Preparamos um vídeo para que cada uma delas seja lembrada, seja homenageada nessa data. É um prazer trabalhar com essas crianças, que são bênçãos para elas e para nós. Então, vamos passar um vídeo que fizemos com muito carinho das mães das crianças da nossa igreja.
Agradecemos a Deus pela vida das mamães, dessas preciosas ovelhinhas do Senhor, que elas sejam abençoadas, guardadas e orientadas por Deus na missão tão nobre de educar. Estamos juntos, Ministério Elos, com vocês, ajudando a conduzir seus filhos para bem pertinho de Jesus. E estamos sentindo muita falta das nossas crianças, estamos com muitas saudades. E em breve, espero a gente poder se ver todos com saúde, todos, né, animados, como sempre, na obra de Deus. Obrigada, irmãos. Feliz Dia das Mães. Que linda homenagem. Mais uma vez a gente vai às lágrimas, né? Haja coração hoje, né? É muito lindo o trabalho do Elos com as crianças, a gente sempre tem surpresas agradáveis, coisas muito ricas, né, nos nossos filhos, e é um trabalho sempre constante, né? E a gente, através desse momento que nós estamos vivendo, sempre atuante, as meninas, as professoras mandando as lições, né, dando as orientações e eles cumprindo tudo direitinho. Que Deus continue abençoando o Ministério Elos. Vamos à nossa leitura bíblica. Antes é mães que oram, obtêm sabedoria e fé para os tempos de dificuldade. A palavra de Deus está em Tiago 1, versículos 5 e 6. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Hoje nós temos diversas mães com diversos perfis, né? Mães que trabalham fora, mães que cuidam exclusivamente de seus filhos em casa, da sua família, né? Mas hoje a gente pode também perceber a semelhança dessas mães de hoje em dia, da atualidade, com as mães da antiguidade, das mães da Bíblia, né? Pessoas importantes, mulheres importantes que tiveram uma atuação extremamente fundamental na vida de toda a humanidade. Nós podemos citar, por exemplo, a Sara, né? Que foi uma mulher cheia de fé, respeitosa, bonita, mãe do povo de Israel. A lealdade de Sara. Como esposa de Abraão, ela recebeu a promessa de que seria mãe de muitas nações. Porém, antes precisou exercer sua grande fé, pois ela era estéril e gerou um único filho em sua idade avançada. Essa palavra se encontra em Gênesis 21, 2. Soube esperar o tempo do Senhor, sendo leal a seu marido e ao Senhor, e criou seu filho com amor e retidão, evidenciados pelo caráter de Isaque. Outra mulher importante na Bíblia foi Ana, a constância de Ana, uma das histórias mais tocantes da Bíblia. Ana não podia ter filhos, porém orava e sabia que um dia teria. Prometeu a Deus que se ele lhe concedesse o privilégio de ser mãe, ela lhe entregaria. Foi abençoada e o tempo chegou, dando ela à luz um menino, o qual entregou a Deus, levando-o à sua casa, e assim que estivesse desmamado, cantando louvores a Deus por isso. Seu filho Samuel cresceu no templo e se tornou um grande profeta. E por último temos a Maria, né? A submissão de Maria. Humilde, obediente, pensadora, mãe de Jesus. Escolhida entre todas as outras mulheres que nasceram no mundo, Maria era especial, conhecedora das Escrituras e forte. Ao receber a visita do anjo, informando que ela geraria um filho, o Salvador do mundo, ela simplesmente respondeu: Eis aqui a serva do Senhor. Ela sabia dos riscos de morte que a acompanhariam, porém escolheu ser obediente e fiel, sujeitando-se à vontade de Deus.
grandes exemplos nós tivemos através dessas mulheres, né? Exemplos de humildade, de obediência, de coragem, né? Mas eu acho que o principal de tudo é a fé, né? Todas elas, mulheres de fé, e assim muitas hoje nós temos, nós somos, né? E reconhecemos grandes mulheres de fé. Então, nesse momento, vamos ter uma participação musical do nosso irmão Hudson, uma mulher de fé. Irmãos, quando eu vi a homenagem das crianças, que saudade da igreja, né, irmãos? Saudade do trabalho infantil, das salinhas, das reuniões lá no salão da igreja. Mas isso tudo vai voltar. É assim que a gente vê quanto a gente ama, né? O trabalho do Senhor. Né? Pode soltar a música. Vai voltar. O vídeo, né? É o vídeo. Fala pra mim. Uma mulher de fé move o coração do rei, faz o deserto florescer. Uma mulher de fé é incansável na esperança, traz a lembrança o bem de Deus e não desistirá jamais. Quando uma mulher decide orar e entregar o coração aos pés do Salvador Jesus, Deus não negará o seu melhor a uma mulher de fé, uma mulher de fé. Uma mulher de fé tocou o manto do Senhor e o impossível aconteceu e acontecerá. Uma mulher de fé tocou o manto do Senhor e o impossível vai acontecer com você. Quando uma mulher decide orar e derramar o coração aos pés do Salvador Jesus, Deus não negará o seu melhor a uma mulher de fé, uma mulher. Quando uma mulher decide orar e derramar o seu Senhor e ora mesmo pra valer, Deus responderá com o melhor a uma mulher de fé, uma mulher de fé.
Amém, amém. Se era para fazer chorar, conseguiu, hein? Que nós consigamos ser sempre, nós possamos continuar sendo sempre essas mulheres de fé. Eu vi várias aí no vídeo, né? Saudade de todas elas, saudade que dói aqui no coração, de todas essas mulheres de fé que tiveram experiências grandiosas na vida, que provaram essa fé e que continuam sendo e vamos continuar sendo grandes mulheres de fé, em nome de Jesus. Vamos ao momento de intercessão. É a irmã Wayne que vai fazer um momento de intercessão. Eu nem vi se a irmã Wayne está aí. Estou. Tá aí. Oi. Estou com o Marcelo aqui. Irmãos, é difícil segurar a onda, hein? É muito difícil. Eu estou muito emocionada agora no culto. Estou mesmo. Nós temos que orar pelas nossas famílias. Orar muito pelas nossas famílias. Orar para que Deus nos sustente de pé. Que nós estejamos, nós mães, nós mulheres, estejamos aí dispostas a passar por esse momento de dificuldade com a certeza de que tudo vai ser resolvido, passar isso para os nossos familiares, firmando cada vez mais o propósito de servir ao Senhor, buscar sempre juntar, unir a família nesse momento para buscar ao Senhor, prestar culto a Ele. A nossa igreja está realmente de parabéns, porque nossas famílias têm se mantido assim. Eu tenho observado pela rede social, tenho observado pelos cultos que nós temos diariamente, pelos cultos que nós realizamos aos domingos. E nós precisamos, irmãos, manter-nos unidos agora, para que depois nós estejamos mais fortes ainda, né? Quando estivermos aí podendo ir ao templo, à casa do Senhor. Nós precisamos estar de pé, mas precisamos também estar orando pelas famílias que estão passando por problemas, famílias que têm perdido os seus amados, as famílias que estão chorando, famílias que já perderam filhos, mães, pais, as famílias que estão com seus familiares internados, as famílias que têm seus parentes, os seus amados trabalhando aí na linha de frente nos hospitais. Então, são muitos os motivos que nós temos para orar. Mas nós agora vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria. Nós acabamos de ter uma palavra, uma leitura bíblica que nos diz que devemos pedir sabedoria, pedir com fé que Ele vai nos dar. Nós tenhamos sabedoria para passar por esses dias e estarmos juntos, adorando ao único Senhor, falando desse amor às pessoas, dando uma palavra de motivação, de ânimo. Então vamos orar, vamos colocar a nossa igreja, todas as igrejas que têm se reunido dessa maneira, desse mesmo modo. Vamos orar pelos nossos irmãos que não estão podendo estar conosco, todos possam ser tratados, guardados, orientados, abençoados pelo nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, Senhor em quem nós nos refugiamos, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer muito, porque o Senhor é que tem nos sustentado. Muito obrigada, Deus, por essa oportunidade de estarmos reunidos como igreja. Queremos, ó Pai, render graças a Ti, porque é maravilhoso, Senhor, podermos estar cultuando juntos, podermos estar unidos, Senhor Deus, num momento tão especial. Obrigada, Deus, pela Tua igreja. Tua igreja está se mantendo, Senhor Deus, unida, caminhando, Senhor Deus, junta. Muito obrigada pelas famílias da Tua igreja, Senhor. Muito obrigada porque nós temos visto, Senhor Deus, o Senhor orientando, abençoando, sustentando a cada uma delas, ó Pai. Queremos, ó Pai, te pedir agora em especial por todas as mães da Tua igreja, Senhor.
Queremos te pedir que o Senhor as ajude, que elas possam, Senhor Deus, ser um referencial dentro de suas casas, Senhor Deus. Que elas possam, Senhor Deus, estar dando sempre uma palavra de motivação à sua família. Que as mães, Senhor Deus, possam estar se colocando diante de Ti diariamente, clamando pelos seus filhos e vendo a bênção do Senhor sobre a vida dos seus amados, ó Pai. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor sustente cada família na Tua presença e que nenhuma delas, ó Pai, venha a sucumbir num momento tão difícil, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor visite aquelas famílias que estão enlutadas. Pedir por aqueles que estão também tão preocupados com os seus amados que estão trabalhando na área da saúde nesse momento tão difícil, Senhor. Sustente a todos, Pai. Senhor, receba o culto que estamos prestando a Ti. Receba, ó Deus, a nossa adoração. Receba a Tua igreja a cada dia que se reúne, ó Pai, para cultuar a Ti. Fica conosco, Pai. Renova-nos a cada instante, Senhor. Sustente-nos nas Tuas mãos. Perdoa, Deus, as nossas falhas e acrescenta-nos mais fé em Ti. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. E agora, com a palavra, o pastor Hamilton, que trará a nossa mensagem. Olá, graça e paz da parte de Deus que é Pai e do Senhor Jesus a cada um dos meus queridos irmãos. Meus amados, é um privilégio mais uma vez estarmos juntos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Mas antes de compartilhar essa bendita palavra, eu gostaria de fazer uma homenagem a você que é mãe e que está nos assistindo agora, ou talvez vá até assistir posteriormente. Eu já homenageei a mãe que está aqui ao meu lado, que não é a minha, mas é das minhas meninas, né? E eu resolvi pegar no meu jardim 3 flores, porque eu tenho 6 tipos dessa espécie de flores, que são hibiscos híbridos. 3 dos tipos, à noite, eles fecham. Então, se fosse durante o dia, eu dei a venância ontem, os 6 tipos, fiz um buquê com os 6 tipos. Mas eu peguei esses 3 tipos e é como se eu estivesse dando para você. Recebe aí, mãe, com muito carinho, com amor. São cuidadas de modo muito especial. Tem outras espécies de plantas aqui, muitos tipos de flores. E eu tenho uma motivação para isso. É que eu tenho uma flor ao meu lado e que é uma flor disfarçada de gente, e a mãe que está aqui do meu lado, e eu cultivo essas flores especialmente para ela. Então, ela recebe como uma homenagem a cada mãe a minha palavra de carinho, de apreço, de admiração, de gratidão a Deus por sua vida. Parabéns por sua maternidade. E você que é filho, que não é mãe, você que é filha, eu estendo essa homenagem a você como copartícipe. Então, é como se você estivesse dando estas flores à sua mamãe também, tá? E se você, como eu, tem saudade da mamãe, eu me solidarizo com você. A memória da sua mãe também a gente homenageia. Meus queridos, eu avisei há pouco mais de uma semana atrás que eu ia pensar um pouquinho sobre esperança. E hoje eu estou concluindo uma sequência. Dividi o mesmo texto em 3. Mesmo texto não, a mesma ênfase, a mesma mensagem em 3. Vezinha vai ficar aqui do lado, que às vezes quando eu estou pregando eu movimento o braço. Outro dia eu dei uma cotovelada nela sem querer, né? Então, mas eu gostaria de continuar meditando nessa ênfase, até porque nenhum fator cultural pode pautar a orientação da palavra de Deus, né? Então, nós somos muito gratos a Deus por esse momento
de contextualização da igreja. Graças a Deus, a gente tem tido cultos extraordinários, cultos muito bem organizados, cultos onde nós percebemos com alegria, com muita alegria, a dedicação, o zelo com que as pessoas que elaboram o culto, creio que a irmã Ana Paula esteja fazendo as ordens de culto, são cultos muito coerentes, música contextualizada com a palavra de Deus, ênfases muito claras e coerentes. Parabenizo a essa equipe, ao grupo que está ajudando nos bastidores também. Nós estamos crescendo e aprendendo nesse tempo de dificuldades. Mas voltando a falar sobre a questão da esperança, nós falamos sobre a esperança como algo indispensável a nós, algo indispensáveis a ponto de manter na memória aquilo que traz esperança. Falei sobre a importância de termos esperança, só que nós, além de termos esperança, nós precisamos também ser, como igreja, a esperança para a sociedade. Quando eu digo que a igreja pode ser ou deve ser a única esperança para a sociedade, eu não estou falando da igreja do ponto de vista institucional. A igreja realmente precisa ser a esperança para a sociedade, mas a igreja, o corpo de Cristo, pessoas que precisam viver a fé, que expressem a existência de um Cristo vivo. A igreja, nesse aspecto, é a única esperança para a sociedade. Como a igreja pode ser essa única esperança para a sociedade? Quando eu falo de sociedade, eu estou falando do mundo, eu estou falando do Brasil, do Rio de Janeiro, de nossa cidade, e eu estou falando da igreja como esperança para mim, esperança para você e para aqueles que precisam ser alcançados. A palavra de Deus traz um texto muito bonito na experiência de um dos profetas do Senhor, no segundo livro de Reis, capítulo 2, versos de 19 até o verso 22. Se você tiver acesso fácil, abra a sua Bíblia e proceda à leitura. Caso contrário, acesse aí, se tiver como acessar. Se não, apenas dê uma olhada no texto da palavra de Deus, que está... Eu não sei se seria possível eu fazer vou até perguntar ao pessoal se tem como fazer a visualização do texto. Estão vendo aí a tela do meu computador? Alguém pode me responder? Sim. Olá. Sim, pastor. Sim. Estão vendo? Ok. Vocês podem ler comigo? Segundo livro de Reis, 2, 19 e 22. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação da cidade, ou seja, a localização desta cidade, como meu senhor vê, porém, as águas são más, a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo, e ponde nele sal, e lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e jogou sal nele, deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Deus tinha falado. Que Deus aplique esta palavra a nossas vidas e que por ela sejamos edificados. Amém. Meus queridos, como disse, falar sobre esperança com base nesse texto é algo muito especial. É especial porque quem
foi um instrumento de Deus para que esta palavra fosse registrada. O protagonista desta experiência é o profeta Eliseu. Ele foi esse instrumento. Eliseu foi alguém que abençoou extremamente a uma mulher que era mãe e era uma viúva. Ele foi instrumento para abençoar o povo de Deus, abençoar a toda uma comunidade, abençoar a toda uma cidade. Ele foi instrumento de Deus para abençoar Naamã, curando-o da sua lepra. Naamã que foi alcançado pelo testemunho de uma mensageira do rei, de uma menina que tinha sido levada cativa em uma das batalhas da Síria. Ela foi levada cativa para o cativeiro e lá dada como serva da esposa daquele general do exército, daquele comandante de exército. E lá, por testemunho desta menina, chegou a Eliseu. Eliseu, cujo nome significa Deus é salvação. Eliseu foi profeta de Israel no século IX a.C. Ele era uma pessoa próspera, filho de família rica, de classe alta, e foi sucessor do príncipe dos profetas, que era chamado de Elias. Ele respondeu ao chamado de Deus quando resolveu seguir ao profeta Elias, sendo o seu auxiliar mais próximo, e declarou por várias vezes que jamais deixaria o profeta Elias. Foi Eliseu que pediu a Elias que permitisse que Deus lhe desse porção dobrada do mesmo espírito que habitava em Elias. E Elias, por profecia, disse: se você estiver comigo e ver na hora que eu for exaltado aos céus, isso será cumprido. Eliseu teve um ministério muito amplo. Ele teve um ministério com atuação no reinado de vários reis de Israel. Começou no reinado de Acabe e atuou até o reinado de Joás. Um ministério de décadas. E ele, através desse exemplo, nos ensina como a igreja pode ser a única esperança para a sociedade. Primeiro, eu gostaria de fazer uma afirmativa. A igreja, ela poderá e deverá ser a esperança para a sociedade, mas para que isso ocorra, nós temos que crer no potencial da cidade e no potencial das pessoas. O texto fala de uma cidade que estava bem localizada. Só que a água daquela cidade não era uma água boa, provocava abortos espontâneos, contaminações e morte para as pessoas. A terra era improdutiva. Queridos, haviam fontes de morte naquela cidade. Os dias que a gente tem vivido são dias que aquele povo experimentou. Dias de dor, de angústia, de agonia, dias de ansiedade. Só que Deus deseja o melhor, não apenas para a cidade, mas também para as pessoas. A experiência que Eliseu viveu, de algum modo, se aplica também a nós em relação à nossa cidade, em relação às pessoas que estão próximas de cada um de nós. Como chegar a essas pessoas? Como cuidar dessas pessoas? Como melhorar a cidade? Como identificar as causas de sofrimento e causas de morte, que a gente poderia chamar aqui de fontes de morte? Hoje a gente está pensando
obviamente, todos certamente têm de cor um nome para a fonte de morte. Covid-19, que assusta a tanta gente, que tem causado medo e temor. Só que se analisarmos de um ponto de vista mais amplo, o nosso país e nossas cidades têm fontes de morte também. Extrapolando ao momento e ao contexto histórico que a gente tem vivido, eu poderia dizer que muitas vezes o Congresso Nacional é fonte de morte. O Supremo Tribunal Federal é fonte de morte, legitima a morte, como é o caso da institucionalização, usurpando do Congresso o direito de legislar, criou a aprovação de aborto e de tantas outras leis que são maléficas e a gente não pode esperar, infelizmente, nada que traga esperança por parte das autoridades constituídas. Quantas vezes o Palácio do Planalto foi fonte de morte? Todos os níveis de poder humano que estejam subservientes ao maligno são fontes de morte. E, às vezes, os lugares que deveriam ser fontes de esperança são fontes de morte, meus irmãos. Às vezes, as escolas, faculdades, meios de comunicação, famílias destruídas. Estamos no mês que a gente dá ênfase à família. Quantas vezes a família é o lugar onde deveria ser o de aconchego, de edificação, lugar de vida, é um lugar onde as pessoas são maltratadas. E quantas vezes a mulher, a mãe, é vítima de agressões e, por que não dizer até do feminicídio, vítimas da morte. O sistema financeiro, com uma ganância voraz capitalista, é fonte de morte. A falta de distribuição de renda. Às vezes, os hospitais podem ser fontes de morte também, porque lá não chegam os recursos que deveriam chegar. Muitas vezes, religiões, seitas e heresias são fontes de morte. Boates, festas raves, bailes funks, desemprego é fonte de morte, a pobreza, a fome, a miséria, o terrorismo é fonte de morte. Hoje, se eu perguntasse o que é fonte de morte, certamente todos concordariam com Covid-19. Eliseu estava num contexto em que a morte estava aterrorizando as pessoas. Mas Eliseu viu o potencial naquela cidade e também nas pessoas. Queridos, as pessoas e as cidades podem ser transformadas. Onde existe uma fonte de morte, pode surgir uma fonte de vida. Basta atentarmos para a palavra de Deus, e o contexto geral da palavra é cheio de experiências de pessoas que viviam seguindo a morte e que se transformaram e passaram a seguir a vida. As fontes de morte transformaram-se em fontes de vida. Um exemplo clássico de mudança radical ocorreu muitas vezes no convívio com Jesus, o Cristo histórico. Quantas pessoas foram a Jesus? Uma mulher de uma cidade chamada Sarepta, que é só conhecida como a viúva de Sarepta, foi alcançada pela graça e pela vida através do profeta Eliseu. No Novo Testamento, a mulher, outra viúva, que era da cidade de Naim, também estava com um cortejo de morte. Seu filho único estava sendo levado para ser sepultado. Só que o cortejo da morte, quando encontrou a caravana que seguia a vida, seguindo a Jesus,
Jesus ressuscitou aquele menino. As cidades e pessoas que hoje estão vivendo nesse contexto das fontes de morte podem ser transformadas. Às vezes o quadro é tão difícil que a gente imagina ser impossível. Certo homem procurou a Jesus querendo encontrar um jeito de ser salvo e perguntou a Jesus: "Meu mestre, como é que eu posso ter a salvação? Como eu posso ter a vida eterna?" Jesus disse a ele: "Sabes os mandamentos?" Era um jovem príncipe dos judeus. Sabes os mandamentos: não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. E o jovem disse: "Olha, tudo isso eu tenho guardado desde que eu era pequeno, desde a minha meninice, desde a minha juventude." Jesus olhou para ele, o amou, segundo a narrativa do capítulo 10 de Marcos, olhou para ele e disse: "Falta-te uma coisa. Vá, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu." Quando Marcos diz, Jesus olhou para ele e o amou. Ele não entendeu o amor de Jesus, que era um amor libertador do materialismo. E ele saiu triste. Nas histórias bíblicas, essa é a experiência singular de alguém que foi encontrar a Jesus, tentando receber uma bênção e saiu pior do que chegou. Ele retirou-se triste e pesaroso da palavra porque a esperança do reino não brotou em seu coração. A fonte de morte continuou a jorrar naquele coração, por isso ele saiu triste. E foi nesse contexto que Jesus, cercado pelos discípulos, disse que dificilmente entrarão no reino de Deus os que confiam nas riquezas, ou os que têm as riquezas como seu tudo. Os discípulos se admiraram das palavras de Jesus, mas Jesus, tornando a falar, disse: "Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus." E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: "Quem, pois, poderá salvar-se?" Jesus, nesse contexto, olhou para eles e disse àqueles homens, àqueles discípulos: "Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus." Todas as coisas são possíveis. Deus tem o poder de transformar as fontes de morte em fontes de vida. Ele olha para esse mundo perdido, ele olha para esse povo perdido e oferece a sua graça. Jesus olha para as multidões com compaixão. Em Mateus capítulo 9, versos de 35 a 38, há uma narrativa do sentimento de Jesus. Vendo ele as multidões, teve grande compaixão deles, porque estavam perto da morte. Estavam desgarradas e errantes como ovelhas sem pastor. Jesus olhou para aquela multidão em desespero com um olhar de esperança. Jesus colocou esperança no coração de Zaqueu. Jesus colocou esperança no coração da mulher samaritana. Jesus ofereceu a esperança através do amor, do perdão à mulher adúltera. Queridos, quando a gente olha as fontes de morte ao nosso redor, a gente precisa ter uma certeza: Deus tem o poder para transformar as fontes de morte em fonte de vida. Mas como isso acontece? A primeira afirmativa eu já fiz. Nós precisamos crer que Deus pode fazer pela cidade e pelas pessoas aquilo que nós não podemos fazer. Só Deus pode fazer. Só Cristo é a única esperança. Aliás, eu falei sobre isso na semana passada. Cristo é a única esperança para uma sociedade nessa crise que nós temos vivido. Você tem a Jesus como a sua esperança? Você crê que Deus pode usar o seu potencial? Deus pode transformar a cidade?
Muita gente pode achar que mora numa cidade ruim. A cidade onde está a nossa igreja é muito bem localizada. Muito bem localizada. Uma cidade que ela está perto das principais vias de transporte. Ela está perto da capital, está no centro de várias outras cidades que a circundam. É uma cidade com muita gente boa, mas que ainda não encontrou esperança para a sua vida. Eu pergunto, você acredita no potencial da cidade? Eu sei que, às vezes, quando a gente fala do potencial da cidade, a gente pensa logo em líderes políticos e a gente não se insere. Daqui a pouco a gente vai pensar sobre isso também. Precisamos ser parte dentre aqueles que levam a esperança. Você tem a Cristo como sua única esperança. Em segundo lugar, queridos, como uma igreja pode ser a única esperança para a sociedade? Eu estou falando da igreja viva, a igreja de Cristo, a nossa igreja. Para ser a única esperança da sociedade, nós precisamos adotar uma estratégia de sabedoria. Olha o exemplo de Eliseu, segundo o livro de Reis, capítulo 2, o texto que a gente leu, no verso 21, diz que ele saiu ao manancial das águas e jogou sal nele e disse, assim diz o Senhor, sararei a estas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Eu vou repetir. Ele saiu ao manancial das águas, jogou o sal nesse manancial, na fonte das águas, e disse, assim diz o Senhor, sararei a estas águas e não haverá mais morte nelas nem esterilidade. Queridos, a sabedoria de Eliseu é um exemplo. Esse ato profético de Eliseu nos ensina uma verdade extraordinária. Todos os problemas precisam ser resolvidos na origem. A gente precisa eliminar o mal, como a gente costuma dizer no dito popular, pela raiz, é na origem. Ele usou de sabedoria, de inteligência. Ele não pegou o rio no meio, que as águas que são correntes, elas não produzem efeito para trás, contrariando a lei da natureza, da força da gravidade. Ele foi na fonte, resolveu o problema na origem, disse, sararei a estas águas. Mas ele disse, assim diz o Senhor. Não, ele não falava só em seu próprio nome, ele falava em nome do Senhor. E disse, nelas não haverá mais morte nem esterilidade. Resolveu aquele problema. Usou o sal, que tinha um símbolo muito relevante naquele contexto. Além de ser instrumento de conservação, o sal era considerado como de grande valor medicinal. Jesus valorizou o sal. Quando no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 3, ele nos comparou o sal dizendo, vocês são o sal da terra, mas o sal não pode perder o seu sabor. Se perder o seu sabor, como restaurará esse sabor? Como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. O sal não pode ser insípido, ou seja, não pode ser sem sabor. O sal da terra é a igreja de Cristo. Nós precisamos ser firmes e determinados contra as injustiças sociais, contra a corrupção, que são fontes de morte. Nós precisamos ser agentes transformadores. Nós precisamos, a partir de nós mesmos, a começar de nós, assumirmos a missão de eliminar as fontes de morte. Precisamos cuidar de nós e cuidar dos outros também.
As melhores oportunidades, às vezes, não estão longe de nós. Os instrumentos que Deus tem dado a nós são aqueles que Deus irá usar para saciar a necessidade do mundo e do povo, especialmente a necessidade de Cristo. Quantas vezes os problemas que nós experimentamos têm sua origem dentro das próprias pessoas, que são vítimas das suas próprias iniquidades, da sua própria irresponsabilidade, do seu próprio descuido, da sua indiferença ou, às vezes, insensibilidade em relação aos valores da vida, os valores do reino. Nós precisamos eliminar o mal pela raiz. Precisamos resolver os problemas na origem. Precisamos ser prudentes. Eliminar todas as possibilidades de que o inimigo use de suas artimanhas, dos seus artifícios, para nos enredar e nos fazer instrumentos da morte e não da vida. Por essa razão, eu reitero, vamos ser prudentes. Se você pode, fique em casa e cuide dos seus. Não vamos ficar desesperados, mas não vamos nos descuidar, vamos vigiar, vamos orar, vamos recorrer ao poder de Deus em oração, porque Ele tem poder para transformar fonte de morte em fonte de vida. E eu pergunto, você já tem feito isso? Parabéns por sua instrumentalidade. Aliás, eu quero dizer obrigado. Eu sei que eu estou pastor interino de uma igreja muito sábia, uma igreja que tem pessoas muito prudentes, muito inteligentes, e por essa razão tem sido um exemplo. Eu gostaria muito mesmo de suplicar a você e a Deus que te capacite para ser instrumento vivificador nas mãos de Deus. Instrumento que salva, que sara, que cura e que cuida. E quero concluir dizendo, perguntando, como a igreja pode ser a única esperança para a sociedade? Para ser a única esperança para a sociedade. Se a igreja quer ser assim, precisa confiar no poder da palavra. O texto que nós lemos, segundo o livro de Reis, capítulo 2, no verso 22, está escrito assim: ficaram, pois, sãs aquelas águas, conforme o quê? A quantidade de sal que foi colocada lá? Não foi a quantidade de sal. Ficaram, pois, sãs aquelas águas, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. E qual foi a palavra que Eliseu tinha utilizado? Ele disse, assim diz o Senhor. Não foi misticamente o sal que provocou aquele milagre. Não foi o sal, foi a fé, foi a confiança no poder de Deus. Foi a palavra proclamada em nome de Deus. Não foi o efeito do sal. A coisa só funciona e dá resultado, irmãos, pelo poder da palavra de Deus. Então, o meu apelo, use a palavra de Deus. Conforme a palavra de Eliseu, as águas ficaram saudáveis. O texto lá diz até os dias de hoje, ou seja, até os dias daquele registro, e até hoje a gente sabe dos mananciais que existem naquelas regiões históricas, regiões do passado. A cidade e as pessoas tinham um referencial. As pessoas sabiam que Deus foi quem fez o milagre. Não foi misticamente o sal. Tem gente que usa hoje, de modo místico, o sal grosso. Tem gente que usa o sal até hoje. Mas o poder não está no sal. O poder está na fé em Deus. Está na palavra de Deus. Não nos esqueçamos, precisamos ser esse tipo de sal. Vós sois o sal da terra, disse Jesus. Por isso é necessário lembrar, a igreja
Igreja, pessoas, você, eu, como sal, nós podemos transformar a cidade, transformar as comunidades, transformar as pessoas. O sal na sociedade significa a presença de Deus através de mim e através de você. Seu testemunho fará toda a diferença. Nós precisamos ter uma vida cristã coerente. É preciso, irmãos, ter coragem para assumir a fé e ser diferente. Como as pessoas identificam você? Você é bom filho, você é bom marido, você é boa mãe, você é boa filha. A identidade primária do cristão é o amor a Deus e ao próximo. Isso precisa ser visto por todas as pessoas que estão ao nosso redor. É o nosso testemunho de vida, o nosso testemunho de amor a Deus, amor à sua palavra, amor ao próximo, que vai fazer a diferença, que vai vivificar essa sociedade. Testemunho de vida, amor a Deus, amor à palavra de Deus, mais a presença de Deus. É igual a transformação de vida, é igual a geração de fontes de vida. O profeta Isaías, no capítulo 63, nos versos de 1 a 3, ele me comissionou. E ele comissionou a você. Ele deu uma missão a mim e deu uma missão a você também. Deu uma missão a todos nós. Quando ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que estão tristes, a ordenar acerca desses que estão tristes. No texto ele diz tristes em Sião, eu vou dizer tristes em Caxias, tristes no Rio de Janeiro, tristes no mundo, a ordenar acerca dos tristes do momento presente, que se lhes dê glória em vez de cinza, ou seja, o símbolo do luto, óleo de alegria ao invés de tristeza, vestes de louvores ao invés de, no lugar de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores ou carvalhos de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. A gente tem vivido num mundo entristecido pelas circunstâncias. E o profeta, ao comissionar a mim e a você, ele disse, você precisa consolar todos os que estão tristes para que encontre a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Como igreja universitária, nós temos um grande desafio à nossa frente. Queridos, não podemos passar mais 40 anos como discípulos de Jesus e não impactar a cidade, não mexer nas fontes de morte, não alterar esse quadro, não fazer nada, ou pelo menos não fazer nada para que esse quadro se altere. É necessário fazer a nossa parte. Eu sei que nem sempre a gente tem sido esse exemplo fiel que a palavra de Deus requer. Nem sempre. Quantas vezes a gente tem deixado de ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus, um instrumento de vivificação, especialmente vivificação espiritual. Nós precisamos fazer como Eliseu, com a autoridade, do mesmo jeito que ele fez, porque a esperança existe. E nós precisamos transformar as fontes de morte em fonte de vida. Nós até somos
Está num contexto tão limitado. Vamos fazer como Jeremias, que diante de um quadro totalmente caótico que a sua sociedade, a sua comunidade, o seu povo vivia, ele disse assim: eu quero trazer à memória aquilo que traz esperança. Encha o seu coração com o amor de Deus. Encha o seu coração com a palavra de Deus. Faça a sua parte. Vamos orar por isso? Eu sei que eu gostaria de ver mães mais alegres. Eu gostaria de ver mães mais felizes. Eu gostaria de ver mães realizadas. Eu sei que eu estou diante de muitas mães que estão nesse contexto. Só que a gente está de um modo muito parecido com a experiência de Eliseu. A cidade é bem localizada, a cidade tem muita gente, tem recursos, as águas são más. Tem águas de morte, fontes de morte na cidade. E nós precisamos fazer a diferença. A gente que está na fonte de vida precisa estender essas fontes àqueles que precisam conhecer a palavra do Senhor. E é com base na palavra do Senhor que nós vamos vivificar. O Espírito do Senhor está sobre nós para que façamos isso. Nós estamos comissionados. Ele nos ungiu para fazer isso. Feche seus olhos. Fala com Deus. Você que é mamãe também, eu sei que existem mães que precisam ser alcançadas pela graça. Se você já foi alcançado, já foi alcançada, eu louvo a Deus porque você recebeu uma grande bênção. Mas tem mães que precisam alcançar seus filhos que muitas vezes estão bebendo nas fontes da morte e precisam ser alcançados e colocados na fonte de vida. Pai, por misericórdia, cuida da nossa cidade, cuida da nossa família, cuida do nosso povo e ajuda-nos, Deus, a restaurar e transformar. Restaurar as fontes de vida e transformar as fontes de morte em fontes da vida eterna através de Cristo Jesus. Abençoa nossa igreja, que ela continue a ser bênção para um número cada vez maior de pessoas. Ajuda-nos, Deus, a ter a estratégia certa para alcançar pessoas, alcançando a solução dos problemas no nascedouro dos problemas. Ó Deus, que a gente tenha em mente que estamos diante de uma batalha espiritual e que somente pela fé em Cristo, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder da palavra do Senhor que alcançaremos esta vitória. E aqui eu desejo para todas as mães nesta noite, para todos os que nos ouvem agora, para a família da fé, para a igreja de Cristo, para a nossa igreja, que é o caminho para a transformação do mundo, porque ela aponta para Cristo. Abençoa-nos deste jeito, dá-nos cada vez mais o senso da tua presença, da tua paz e do teu amor, e que isso nos motive agora e sempre. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Deus abençoe você, meu querido. Vamos adorar ao Senhor? Vamos falar com Deus? Através do louvor Cheiro das Águas. Adoremos. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco
pode te restaurar, nova vida a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer. Há esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Amém. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe de modo rico e abundante. Eu passo a palavra à direção do culto, a irmã Michele. Prazer vê-la, irmã Michele. Obrigado pela condução hábil e carinhosa desse culto. Demais presentes, que Deus esteja transformando as fontes por onde você passar. Que Deus coloque em seu caminho fontes de vida. E que se você encontrar alguma fonte de morte, que pelo poder do Senhor, por sua instrumentalidade, elas sejam transformadas em fontes de vida, isso alcance a você, mãe, aos seus filhos e a todos os seus familiares, seus amigos. Deus abençoe a todos. Amém, amém. Que Deus abençoe o senhor também, pastor, que Deus colocou no seu coração essa palavra poderosa, que tocou com certeza nos nossos corações também, nos trazendo esperança para transformar as fontes de morte em fontes de vida, que a gente não possa desistir, que isso não venha, que as dificuldades, que as dores, que os males não venham nos limitar, né? Não venha nos impedir de levar o Evangelho, de pregar as boas novas, de pregar o amor de Cristo Jesus, porque nós já somos mais do que vencedores, então não temos o que temer. Então, com certeza, essa palavra vai ficar guardada no nosso coração, do decorrer da nossa vida, da nossa semana, que todos possam usá-la no seu dia a dia, nos pequenos detalhes da vida, dos acontecimentos, para quem está trabalhando, para quem está em home office também, que a gente possa se lembrar a todo momento dessa esperança do Cristo vivo que vive em nós e reina para sempre. Tenham todos uma semana abençoada, no nome de Jesus, que possamos estar em breve juntos e que nós possamos dar, no mínimo, 5 abraços virtuais nesse momento, para em breve darmos pessoalmente mais de 50 abraços, que com certeza vai chegar esse momento. Aí na sua casa, quem puder abraçar, abrace sua mãe, abrace seus filhos, abrace o esposo, a esposa, com quem você tiver, dá um abraço apertado, e que você possa também sentir o abraço de Deus, o abraço de Jesus nesse momento, cuidando de você, cuidando das nossas vidas,
e nos dando a esperança que a gente precisa para prosseguir. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Tchau, gente. Michele, eu gostaria de agradecer muito a participação do Ronaldo Freitas, que tem estado conosco sempre. Ele vai estar falando da nossa igreja. Então, é muito bom, pastor, tê-lo conosco, viu? Amém. Agradecemos Obrigado, muito a pastor. participação. O único problema que eu estou vendo agora é que quem está aí com o senhor, essa roupa é que não é muito legal. Eu não estou vendo o pastor Ronaldo. Cadê? Onde é que está ele? Eu estou numa tela grande, pastor, então eu estou vendo todo mundo. Ah, então faz uma descrição para a gente. Eu estou vendo o Wilson, né? Na minha tela, ele está ao lado do Igor. Oi. Não estou vendo, não. Faz uma descrição aí da roupa, deixa a Ele gente está com curioso. um flamenguista no colo, pastor. Olha, vê se pode. Oi? Ele está com um flamenguista no colo. Ah, meu Deus. Ninguém é perfeito, né? Que judiação. Oi, Marina! Tudo bem, Marina? Marina, beijo. Tchau, Marina. Noite, irmão. Noite, irmãos. Deus abençoe. Beijo, Lúcia. Seja bem-vinda. Beijo pra vocês. Feliz Dia das Mães para as mães. Obrigada. Semana para todos. Obrigada para vocês também. Feliz Dia das Mães. Boa noite. Miriam, tá melhor, Félix? Beijo, queridos. Boa noite. Boa noite, minhas filhas.